Hoje nós estamos finalizando a série Prosperar. Eu espero que você tenha entendido, você que participou das quatro mensagens aqui, eu espero que você tenha entendido o seguinte, que prosperar não é apenas ter recursos, mas prosperar é saber onde investir os seus recursos. Nós investimos onde dá retorno. E sabe, querido, o mundo espiritual dá retorno. Eu vou ler um texto com você e você vai ver. Um texto que nós lemos sempre, mas às vezes a gente não esclarece. Mundo espiritual dá retorno. O mundo espiritual nos faz avançar, nos faz prosperar. E eu vou dizer para você por que Deus quer fazer você prosperar em todas as áreas da sua vida. Porque se o seu coração, a gente já falou sobre isso, se o seu coração está em Deus, quanto mais você investe no reino de Deus, mais Deus te dá. É princípio, é estabelecido por Deus. É por isso que quando Cleverson teve a ideia, vindo da Cleia, que nós íamos levantar 80 pessoas para ajudar na reforma da igreja lá em Campo Largo com quinhentão, porque nós precisamos de pelo menos 40 mil para deixar o lugar bonito e perfeito. Eu fui o primeiro a dizer, 500 é meu. Conversei, negociei com a Marli, você já conhece a história, né? Então, nós vamos investir, nós somos o cabeça, nós estamos no primeiro da lista. Porque o reino espiritual tem retorno. Então, abra a sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 9, e nós vamos ler o verso 6, o verso 7 e o verso 8. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 7, 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6, 7 e 8. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje, tá? Vou ler na linguagem de hoje. Lembrem disto. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que o necessário, para fazerem todo tipo de boas obras. Eu escolhi essa tradução diferente daquela, porque essa tradução dá aqui para nós a chave, o segredo. Quando nós investimos no reino de Deus, quando nós ofertamos, Deus nos dá muito mais do que o necessário para que a gente possa fazer todo tipo de boa obra. Todo tipo de boa obra. Como eu não posso falar da vida dos outros, eu tenho que falar da minha. Eu não oferto só na igreja. O dízimo eu trago na igreja, ofertas eu trago na igreja, mas eu também oferto na vida de pessoas e na vida de instituições. Há mais de 2 anos, eu invisto no Pequeno Cotolengo. Nunca fui no Pequeno Cotolengo. Há mais de 3 anos, desculpa. Há mais de 3 anos, na minha conta de água, vem cobrada uma taxa de R$10 por mês que eu dou para o Pequeno Cotolengo. Estou falando de mim. Não conheço a instituição, não sei quem é líder lá, não sei como trabalha, nunca visitei. Mas durante 3 anos, meu dinheiro está lá. Eu estou investindo no reino de Deus. Eu estou investindo na Santa Casa. Eu estou investindo na Santa Casa. Agora pela Copel, me ligaram, você pode ajudar em muitas cirurgias. Coração de pastor é mole. Você pode ajudar em muitas cirurgias. Muitas pessoas podem ser abençoadas por você nas cirurgias. Uma pequena contribuição por mês.
Coloca na conta de luz. Eu tenho que pagar a conta de luz todo mês, não vai nem doer. Agora eu tenho que controlar a Isabelle, que quer tomar banho de meia hora todo dia. Eu vou ter que falar, filha, nós estamos contribuindo com a Santa Casa. Você precisa dar uma diminuída aí, senão o papai não aguenta. Né? Semeando no reino. Tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Amém? Vamos orar ao Senhor e vamos para a palavra propriamente dita. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado a Deus pelo seu povo que se reúne aqui. Hoje parecemos poucos, mas no mundo espiritual há um batalhão, há um exército e há um povo, não só para ser conquistado, mas um povo que estremecerá a terra a partir desse lugar. Em nome de Jesus. Fala ao nosso coração nessa noite. Amém. Você viu que eu mudei um pouco a oração? Eu quero contar duas histórias para você. A primeira história é de um pai que queria ensinar o filho sobre generosidade, sobre a alegria de contribuir na obra do Senhor, sobre o prazer de trazer ofertas à casa do Senhor. Então esse pai deu 2 moedas para o filho e disse o seguinte: filho, o pastor lá na frente vai falar sobre dízimo, e você vai poder dar dessa oferta para a igreja. E o pai deu 2 moedas para o filho, uma de R$1 e uma de 50 centavos. E o menino chegou na igreja com as moedinhas, com o coração alegre, porque ele ia ofertar na casa do Senhor. E de repente, o pastor fez aquele texto, leu esse texto, né? Esse texto de 2 Coríntios, dizendo, olha, cada um contribua conforme propôs no seu coração, não com tristeza, mas com alegria. E o menino, no momento da oferta, foi lá levar a moedinha. Ele colocou uma moeda e voltou para casa. No caminho de casa, o pai perguntou, e aí, filho, como é que foi? Não, tudo tranquilo, pai. Gostei da palavra do pastor, que a gente tem que dar com alegria, né? E qual foi a moeda que você colocou lá no gasofilácio? Pai, olha, seguindo a explicação pastoral, o pastor diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, mas com alegria. Eu coloquei a de 50 centavos, porque o meu coração ficou mais alegre, eu com a moeda de R$1 na mão. Você está entendendo? Às vezes a gente pensa que ao trazer a oferta, aquilo que fica na nossa mão vai alegrar o nosso coração. Mas a semeadura vem quando nós lançamos aquilo que Deus coloca no nosso coração e é aquilo que nós semeamos com abundância, porque é isso que o texto está dizendo. Eu vou contar uma segunda história para você. Essa história eu ouvi do Hernandes Dias Lopes. Não é uma história que eu conheço e talvez na minha boca não vá ficar tão bem contada como na boca do Hernandes Dias Lopes. Porque ele conhece a história, ele viveu a história. E quando eu falo de Hernandes Dias Lopes, parece que eu estou até me igualando a ele, né? Não chego nem a 10%, nem a 5%. Acho que 1% do Hernandes Dias Lopes. Mas o Hernandes Dias Lopes diz que, contando uma experiência lá no interior, lá no norte do país, uma igrejinha batista, o pastor tinha um programa na rádio. Todo mês o pastor falava ali, um programa diário na rádio, e ele atingia ali mais ou menos 40 mil pessoas na cidade, nas redondezas da cidade. Mas tinha um problema. O pastor estava inadimplente com a questão da rádio lá. Diante das dificuldades, né? Todo mundo no interior, todo mundo trabalhando na roça, os irmãos não tinham tido uma boa colheita, os irmãos o tempo tinha estragado a plantação e os irmãos não estavam ofertando e contribuindo como deveriam, ou como poderiam.
E o pastor ficou inadimplente com o programa da rádio. O dono da rádio mandou um intimato para o pastor, ó, você paga ou seu programa sai do ar. Lá no auditório da igreja estava um casalzinho, que morava a 6 quilômetros da igreja, e eles iam todo domingo para a igreja a pé. Um casal de agricultores, e eles eram meieiros. Eu não sei se você já ouviu essa palavra, mas era assim, eles plantavam na roça de alguém e dividia aquilo que era gerado. E o casal está indo para casa, e a mulher, mulher, como sempre, a mulher, cutuca o marido e falou, ô bem, a gente não pode deixar o programa sair do ar, nós temos que dar alguma coisa. Mas mulher, o que nós vamos dar? Nós não temos dinheiro, a plantação não foi gerada, os frutos foram, a natureza destruiu tudo, o que nós podemos fazer? Não sei, foram conversando. Quando estava chegando em casa, a mulher falou, nós podemos dar o galo. Nós vamos dar o galo. No outro dia, segunda-feira cedo, a mulher pegou o galo, colocou embaixo do braço, andou 6 quilômetros até a cidade, bateu na casa do pastor, falou, pastor, o programa não vai sair do ar, nós trouxemos aqui o galo, o pastor faz o que quiser com o galo. O pastor falou assim, recebeu o galo, com aquele sorriso amarelo, o que eu vou fazer, Senhor, com esse galo? E agora, Jesus? Se eu vou fazer uma rifa, todo mundo aqui tem galo. Interior, todo mundo tem galo. Se eu assar, não vai dar para nada. O pastor sentou na frente do computador, escreveu um e-mail para vários irmãos, dizendo da generosidade do coração daquela irmã. E esse e-mail rodou o Brasil e caiu na mão do Jeremias Pereira. Jeremias Pereira, antes de ir para o culto no domingo seguinte, abriu o e-mail, ouviu a história do galo, ficou impactado, chegou na igreja dele e falou, irmãos, o programa não vai sair do ar, nós vamos pagar 1 ano daquele programa por causa da generosidade daquela irmã que doou o seu único galo. Juntaram tudo, mandou um e-mail para o pastor, falou, o seu programa não vai sair do ar, porque a generosidade da irmã lá com a adoção do galo, comoveu a nossa igreja, nós vamos doar 1 ano de programa. Pastor Jeremias foi pregar numa outra cidade, contou a história do galo. Alguém perguntou lá para o pastor Jeremias, e aí? E a irmã, como é que está? Como é que está a casa dela? Ela mora no interior, tem água, tem luz, tem tudo, mas ela não tem geladeira. O irmão falou, eu vou dar a geladeira para ela. Mandou a geladeira para a irmã. Pastor Jeremias está pregando numa outra igreja, fala de tudo, conta a história do galo, e aí alguém levanta lá, um empresário, e diz assim, mas aí, e a terra? Não, a terra continua sendo do proprietário. Não, vou comprar essa terra e vou dar para essa irmã. Foi lá e comprou a terra e deu para a irmã. Pastor Jeremias pregando numa outra igreja, no Canadá, em Nova York, não sei aonde. Pastor Jeremias conta a história, o pessoal fala, mas como é que está a plantação da irmã? Não sei. Faz tempo. Só aconteceu isso, isso e isso. Eu vou mandar um engenheiro agrônomo lá. Agrônomo. Vai ver tudo que precisa e a terra vai produzir, nós vamos investir lá. Pastor Jeremias vai pregar numa outra igreja, conta a história do galo, e alguém diz assim, mas e a casa da irmã? A casa da irmã está lá, é um barraquinho. Nós vamos construir uma casa nova para ela. Juntou os arquitetos e engenheiros da igreja, foram lá e construíram uma casa, uma baita de uma casa para aquela irmã. Uau! Uma mulher, no interior do Nordeste, doa um galo, para não sair um programa evangelístico do ar, e Deus abençoa ela sobremaneira. O nosso problema é que nós queremos sempre barganhar com Deus. A gente sempre vai doar esperando algo em troca. Mas sabe o que Deus olha? Como eu já preguei aqui, Deus olha o nosso coração.
Deus olha a nossa generosidade, Deus olha aquilo que está dentro do nosso coração. Aquela mulher se tornou a mulher do galo. Onde o Jeremias vai e o pastor Hernandes Dias Lopes, eles contam uma história dessa mulher. Ela recebeu muito de Deus porque ela deu algo para Deus, não esperando nada em troca. Ela não conversou com o marido dizendo, olha, nós vamos doar o galo para o pastor, para pagar o programa de rádio, e Deus vai nos dar uma geladeira nova, e Deus vai nos dar uma casa nova, e Deus vai nos mandar agrônomos aqui, e Deus vai construir isso e isso para nós. Geralmente o nosso coração, irmãos, eu falo isso porque eu sou como você. A gente dá alguma coisa, tanto para Deus, quanto para os outros, esperando alguma coisa em troca. Não é a generosidade. Por isso, nessa noite, eu quero trazer à sua memória algumas coisas que Deus pode fazer, algumas coisas que Deus pode mostrar para você nessa noite e entender como Deus trabalha. Eu e você não precisamos negociar com Deus. Deus sabe de tudo aquilo que nós precisamos, Deus conhece o nosso coração. E quando nós investimos no reino de Deus, como diz a palavra, a lei da semeadura, Deus nos abençoa. Então, por que nós como igreja batista, por que nós como igreja de Cristo, nós ofertamos, nós dizimamos? Primeiro porque é um mandamento bíblico. É um mandamento bíblico. Malaquias capítulo 3, do verso 8 ao verso 10. Em que vocês me roubam? Nos dízimos e nas ofertas. E aí o próprio Deus diz, olha, como ordem, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois disso fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Deus dá uma ordem. Nós fazemos isso porque é uma ordem de Deus para nós. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós damos para Deus aquilo que não é nosso. Tudo é de Deus. Se você abrir o Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o céu, o mar, tudo o que nele há, pertence a Deus. Nós somos administradores, entenda isso, nós somos mordomos. Deus nos dá uma ordem, dizendo, olha, vocês vão administrar o que é meu. E presta atenção, por que eu estou falando isso? Porque nós achamos que nós somos dono da nossa vida, nós achamos que nós somos dono do nosso carro, nós achamos que nós somos dono do nosso emprego, nós achamos que nós somos dono do nosso dinheiro. Meu irmão, se Deus estalar o dedo, você perde tudo. Você perde a vida, você perde o carro, você perde tudo. Porque tudo pertence a Ele. Tudo é dele. Eu sou dele, você é dele. A sua família, que você acha que é sua, é dele. O carro que você tem, que você acha que é seu, é dele. E Ele te deu a oportunidade de usufruir, meu irmão. É só isso. Porque se Ele falar, moedas caem, destroem tudo. Agora, quando eu sei que tudo pertence a Ele, eu tenho que administrar as coisas dele. E aí é muito interessante, sabe por quê? Porque quando nós somos fiéis no pouco, Deus acrescenta mais. Deus acrescenta mais. Sede fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Querido, é que a gente lê a Bíblia e às vezes a gente nem lê a Bíblia, né? A gente lê recorte do Facebook, a gente lê recorte do Instagram, a gente vê folderzinho com mensagem do Chico Xavier e a gente diz glória a Deus, pensando que é a Bíblia que diz. Mas se a gente for ler a Bíblia e a gente começar a abrir a mente, a gente vai entender tudo é dele. E se ele pode,
e se eu for fiel no pouco, Ele vai acrescentar muito, significa que eu vou poder fazer mais. E quando eu fizer mais, o reino vai ser abençoado, o reino vai crescer, e Deus vai depositar. Deus só pode te dar se houver confiança. Eu sei que alguns irmãos aqui têm, por exemplo, em casa, funcionários. Né? Tem funcionários. Você vai deixar lá, na sua casa, um funcionário que não administra bem aquilo que você pede para ele fazer? Não, levanta a mão aí, você que tem um coração bem bonzinho, você que entende a situação. E aí você diz o seguinte: olha, eu vou, não faz direito, não faz, mas eu vou deixar. Eu vou continuar abençoando, eu vou continuar deixando, eu vou continuar pagando. Eu diria que você é louco. Eu vou contar essa ilustração, também não é minha, eu ouvi do Luciano Subirá. Eu estou dando crédito para os pastores aí que eu estou ouvindo, tá? Estava ouvindo uma mensagem sobre dízimo do Luciano Subirá e ele disse o seguinte: imagine lá na sua empresa, você tem um supermercado. Você tem um supermercado. E todos os dias, quando o supermercado dá uma esvaziada, o funcionário vai lá e pega um recursinho e coloca no bolso. E aí você diz: não, esse coitado, ele tá usando o recurso porque ele deve ter uma grande necessidade. E você deixa ele lá no caixa, e todo dia ele vai tirando um pouquinho. E todo dia ele tira um pouquinho, e ele vai tirando um pouquinho. E todo dia ele tira um pouquinho, mas daí você, como é um homem santo de Deus, você diz: nossa, a necessidade desse cara é muito grande. Então eu vou promovê-lo para um cargo maior, porque num cargo maior ele vai poder tirar mais dinheiro e resolver o problema dele. Alguém aqui faria isso? Alguém aqui faria isso? Não? Vocês estão pensando como Deus. Como é que Deus vai abençoar você, se você no pouco não consegue ser fiel? Como é que Deus vai colocar você numa posição maior, para administrar mais da casa dele, mais dos recursos dele, se você não é fiel no pouco? Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Se Deus, o grande gerentão de tudo, não vai promover você, que se declara filho dele, que adora, que estende a mão, por que você promoveria alguém assim? Você está me entendendo? Querido, a disposição do coração, quando nós damos e abençoamos o reino de Deus, quando nós doamos, quando nós ofertamos, Deus olha para o nosso coração. Esse meu filho está sendo fiel no pouco, então eu posso derramar mais sobre ele. É simples assim, é a lei. Deus não vai mudar a sua maneira de pensar ou de ser, simplesmente porque nós endurecemos o nosso coração. Então nós damos porque é um mandamento divino, nós não roubamos a Deus, nós somos administradores daquilo que nós achamos que é nosso, mas que pertence ao Senhor. Ele dá-nos liberdade para a gente usufruir daquilo que é dele, e administrar aquilo que é dele. Mas quem deve dar? Pode ir, mas quem deve ofertar? Olha o que diz Deuteronômio 16 e 17 para nós. Coloca lá na tela. Deuteronômio 16 e 17. 3 vezes por ano todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, por ocasião da festa dos pães sem fermento, da festa das semanas, da festa das cabanas. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos. Nenhum deles. Olha que coisa interessante. Cada um de vocês trará uma dádiva
conforme as bênçãos recebidas do Senhor. Duas coisas aqui, importantíssimas para nós. Eu tenho que cuidar do horário, porque senão a gente sai daqui meia-noite. Duas coisas importantíssimas para nós. A primeira é o seguinte: ninguém deve se apresentar diante do Senhor de mãos vazias. E aí o negócio fica feio para nós, né? Porque a gente se apresenta diante do Senhor sempre de mãos vazias. Senhor, não tenho nada. Senhor, não posso fazer nada. E aí a veinha do galo lá mata a gente, porque ela tem o galo. Amém, irmãos? Olha o seguinte, deixa lá o versículo. Primeiro, ninguém. A regra geral era o seguinte. A regra geral para nós deveria ser para nós o seguinte: a gente vem para a igreja, a gente traz uma oferta. Segundo o nosso coração, o texto que a gente leu. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. A regra deveria ser essa para nós. Você está me entendendo? Não estou aqui nem abusando e nem ofendendo você. Eu espero em nome de Jesus que você seja instruído nessa noite. Outra coisa, cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas de quem? Não, peraí, gente, com mais fé agora. Bênçãos recebidas de quem? Querido, o que a Bíblia está dizendo? Que você está recebendo bênçãos do Senhor. Todos os dias, todas as semanas, todos os meses, nós recebemos bênçãos do Senhor. Nós precisamos trazer conforme as bênçãos que nós temos recebido de Deus. Então você pode fazer uma briga, né? Aí você vai achar que vence. Deus vai dizer: Senhor, o Senhor não está abençoando, então não vou ofertar. Você lembra que é a lei da semeadura. Primeiro você planta, depois você colhe. Quando você colhe, você planta. Quando você planta, você colhe. Depois que você colhe, semente gerada, você planta. E quando você planta, você colhe. E sempre que você planta um pouco, você colhe. Quando você planta muito, você colhe. É simples, gente. É simples. Vamos para frente, então. Mas aí você se pergunta: quanto eu devo ofertar? Com quanto eu devo ofertar? A Bíblia responde para nós. 1 Coríntios 16, verso 2. Olha o que ela fala para nós. 1 Coríntios 16, verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coleta quando eu chegar. Quanto eu devo ofertar? Conforme a minha renda. Se você tem um Deus que te abençoa, a sua renda é boa. E se a sua renda é boa, você vai ofertar segundo a sua renda. Vocês lembram da esmola, ou não é da esmola. Vocês lembram da viúva. Vocês lembram que Jesus estava sentado e de repente veio a mulher lá e lançou tudo que tinha, conforme a sua renda. Você está me entendendo, irmão? É que às vezes, assim como para alguns casais, falar de sexo no casamento é tabu, falar de dinheiro na igreja também é tabu. E como eu falei para vocês, depois que eu li um livro do Cristiano Amorim, se não me engano, esse é o nome do autor, ele diz: a sua igreja não prospera porque você não ensina sobre generosidade. Então nós devemos abençoar conforme a nossa renda. Então, querido, como eu falei para vocês no primeiro dia, a intenção nunca é que você saia pelado daqui.
O pastor está falando sobre dízimo, sobre dinheiro, vai tirar tudo da gente. Não, conforme a sua renda. Atos 2, 42 a 47. E eles vendiam suas propriedades e repartiam generosamente, conforme o que ganhavam. Vamos lá. Mas por que nós devemos ofertar? 1 João 3, 16 a 18 vai responder isso para nós. E aqui eu quero já começar a caminhar para o final. Começar, não finalizar, apenas começar. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Próximo. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? O 18, filhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas em ação e em verdade. Presta atenção. Nós ofertamos em amor. Eu oferto para o Pequeno Príncipe em amor, eu não conheço ninguém que está lá, eu sei que tem um monte de gente necessitada lá. Eu estou ofertando com a Santa Casa, eu sei que tem muita gente lá, eu já fui lá na Santa Casa, eu já fiz exames na Santa Casa. Em amor, gente. Em amor. Nós ofertamos na igreja, por quê? Porque amamos a obra de Deus. Querido, pense em quantas coisas nós faríamos. Pense em quantas coisas nós faríamos se nós ofertássemos de coração. E se nós ofertássemos sempre. Essa semana recebi no meu gabinete lá um irmão, foi conversar comigo e falou, pastor, essa campanha das cadeiras é muito xuxa. Não estamos gostando. Meu irmão, presta atenção. Se a gente tivesse abraçado, nós já tínhamos comprado 300 cadeiras aqui, mais 200 para Campo Largo. Não é verdade? Amor à obra de Deus. Querido, nós queremos ver a casa de Deus bonita, mas tem gente que diz assim, não, por que investir no templo? Por quê? Irmão, se nós estivéssemos amando a obra do Senhor, nós já tínhamos comprado terreno da frente para estacionamento. Nós já tínhamos comprado terreno do lado para estacionamento. Dinheiro nós temos. E eu sei onde está o dinheiro, está no seu bolso. Mas a gente prefere o desconforto para a gente poder falar assim, hoje eu não vou na igreja. Irmãos, nós podíamos ter ar-condicionado aqui dentro. Eu sigo o pastor da Videira, como é que é o nome dele lá? Me lembra lá? Oi? Aloísio. O Aloísio inaugurou hoje uma arena em Goiânia. Quando aquele pastor começou a falar, irmãos, estacionamento lá, 500 carros, estacionamento aqui, 200 carros, estacionamento aqui na frente do templo ainda não está podendo. Os banheiros são para isso, os banheiros são só das mulheres. Irmãos, o pessoal que vai estar lá na galeria tem uma visão melhor. Você vai ter que ficar aqui, mais perto. Quando ele falou, nós temos 3 tipos de cadeiras confortáveis, de tamanho, 48, 52 e 88. Então, para todo tipo de irmão, todo tamanho de pessoa, todo tipo de peso. Falei, Deus do céu. Irmãos, não se preocupe, nós ainda vamos colocar o forro. Meu Deus. Na minha mente já veio, de onde esse homem tira tanto dinheiro? Tem um pessoal apaixonado por Jesus lá, que está ganhando Goiânia. E eu me espelho em gente que está à frente de mim. E eu olho para aquilo e falo, tem gente com o coração na obra.
Querido, quantas coisas nós podemos fazer, você poderia fazer, eu poderia fazer, mas a gente não faz. Eu vou dar um testemunho aqui para você, depois você sabe, nós estamos colocando aqui do lado da igreja o meio-fio. Vamos colocar meio-fio, porque o asfalto é novo. O prefeito falou, pastor, eu vou colocar um asfalto novo aí para vocês. E vocês então podem colocar o meio-fio. É a única coisa que vocês vão precisar fazer. E pagar o IPTU depois, claro. Mas aí o que acontece? Querido, presta atenção. Esses dias o meu vizinho veio falar comigo, pastor, estão perguntando se tem pastor nessa igreja aí, eu tive que falar onde você mora. Mas por quê? Não, porque esse mato está tomando conta aí, ó. Esse mato está tomando conta e o pessoal está achando que não tem pastor. É que às vezes nós estamos tão acostumados com o jeito da coisa que a gente não se importa mais. A gente não se preocupa com os detalhes. Mas as pessoas lá fora estão vendo o nosso testemunho. As pessoas estão olhando para nós, gente. Quantas coisas você poderia fazer na casa do Senhor, na obra do Senhor, mas às vezes você está acomodado para assentar de duas maneiras. Ou reclamar ou dar desculpa. Duas maneiras que a gente faz. Não vou hoje porque está muito calor, não tem ar-condicionado. O irmão doou os ventiladores aí, a gente colocou. Mas podia ser ar-condicionado. Não é não? Não vou hoje porque está chovendo, a igreja chove dentro. Gastamos com telhado, mas ainda não sei porquê, o negócio infiltra água. É um karma. É uma opressão satânica e maligna que nós temos que orar para quebrar. Porque colocamos um telhado novo, mas entra água. Você está me entendendo? Por que nós damos? Nós damos por amor, gente. Tudo que eu estou falando é por amor. Se você não amar esse lugar, você nunca vai meter a mão no seu bolso. Se você não amar Jesus, você nunca vai vir para cá. Se você não ama Jesus, você nunca vai orar por pessoas. Se você não ama Jesus, a célula vai ser um sacrifício para você. Tudo que nós fazemos envolve amor. Casamento tem amor, relacionamento pai e filhos tem amor, relacionamento entre irmãos tem que ter amor, relacionamento com Deus tem que ter amor. Porque Ele é a expressão maior de amor sobre nós. Se nós não amamos o lugar, não adianta, queridos. O pastor vai ficar dando murro em ponto de faca. Nós precisamos amar Jesus e amar onde nós estamos. Há uma passagem no Antigo Testamento bem interessante. O profeta chega e diz para o povo, olha, vocês estão aí vivendo em casas bem adornadas. Vocês estão vivendo em casas bem adornadas, mas o meu templo está vivendo lá no matagal. O vizinho tem que vir falar que tem que cortar o mato. Vocês estão vivendo o maior conforto. Vocês estão pensando em vocês. E a minha casa está perecendo. Outra coisa, querido. Já que nós estamos aqui, eu peço perdão aos visitantes, mas eu esqueci de avisar que se tivesse visitante eu não ia bater, né? Nós temos um acordo aqui, visitante, por favor, não fique constrangido. Mas deixa eu falar uma coisa para você aqui. Meu irmão, de todo o coração, para de doar coisa velha para a igreja. A igreja não precisa de coisa velha. Se é coisa velha, manda para o lixo. Ah, não doa para a igreja. De todo o coração. Pastor, eu tenho uma televisão 14 polegadas, ela só precisa de um reversor de não sei o que de sistema para funcionar. Estou levando para a igreja. Não traga, meu irmão. Eu vou fazer que nem no livro que eu li lá, comprei um bode, né? Eu vou jogar esse negócio de cima daqui, vou jogar com o irmão, vou quebrar, vou mandar para o lixo. Querido, para de doar coisa velha para a igreja. Coloca no seu coração. Agora, quando eu for doar alguma coisa para a igreja, eu vou comprar. O mesmo que tem aqui, o melhor que tem na minha casa, vai ter na igreja do Senhor também. Amém? É claro que você não vai fazer amém, o seu coração está fechado. É claro que você não vai dizer amém.
Querido, nós vamos lá doar roupa para a igreja. Cara, eu tiro do meu guarda-roupa roupas para doação e eu ganho muitas roupas. Essa aqui, por exemplo, é dos Estados Unidos. Essa camisa é americana, ganhei dos Estados Unidos. Nunca pensei em usar uma roupa dos Estados Unidos. Veio direto dos Estados Unidos. Nós vamos lá, ganhamos roupas, a gente seleciona, tira o que é bom, doa para o bazar, e às vezes a gente vem e compra. A Marli já comprou umas 2 camisetas que ela tinha doado mesmo, e voltou. Nossa, que vai ficar bem em mim, comprou de novo. Esqueceu que foi ela que doou, e tá bom ainda, vou comprar de novo. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque a gente quer sempre dar o pior. Presta atenção, vai doar alguma coisa para a igreja, doa o melhor. Nós precisamos parar com esse negócio de a gente ser... Vai fazer, dá o melhor. Você quer ver? O pastor Edson fez isso uma vez. O Rubens deve lembrar. Os catadores agora vão passar na sua casa pedindo uma caixinha para o Natal. Você não vai comprar Cine, feliz, você vai comprar Coca. E vai dar Coca para eles. Porque sabe o que você faz? Você toma Coca, mas quando os caras que fazem a coleta, você pega e não, vou comprar uma Cine, que é mais barato, e aí você entrega uma Cine. Compra uma Coca. Vou dar outro exemplo meu aqui, tá? Outro exemplo meu. E daí eu vou falar do pastor Edson, porque eu não posso esquecer desse negócio que é importante. Quebrei uma árvore lá no jardim de casa, tirei todo o lixo, tirei todos os galhos. Falei para o rapaz, o negócio é o seguinte, você passa lá, tira aquele negócio e eu vou te dar uma Coca. Olha como eu sei como você pensa. Cheguei no Jair, porque eu tinha prometido. Quando eu olhei o preço da Coca, eu falei, cara, eu vou dar uma Cine. Eu vou dar uma Cine. Mas sabe, quando a gente está ligado com o Espírito Santo, e o Espírito Santo fala assim para você, é uma Cine que você queria tomar agora, nesse calor? Não, Senhor, é uma Coca. Ok, Senhor, é uma Coca. R$12 e uns quebrados numa Coca de 2 litros. Só para falar aqui, para a gente caminhar para o final. Agora sim, nós vamos começar a caminhar para o final. O pastor Edson, uma vez lá na casa dele, preparou um café da manhã para os meninos do caminhão que recolhe o lixo. E ele disse o seguinte, ele fez o seguinte, combinou com os caras na quarta, porque não passava na sexta, e ele disse, ó, sexta-feira vocês vão tomar café comigo. Cheguem tal hora aqui na minha casa. Parou o caminhão lá, desceram os caras, o pastor Edson orou com os caras e deu e serviu um café para eles. Por quê? Porque tem amor. O amor nos faz doar e olhar para as pessoas de forma diferente. E eu quero então, gente, eu poderia dizer aqui muito mais a você, mas eu não quero que você vá daqui sem comprar o lanche. Aliás, eu podia falar muito mais para gerar fome em você, para você comprar o lanche depois. Se nós devemos dar por amor, existe também um espírito com o qual nós devemos dar. E o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, ele diz para nós que nós precisamos voluntariamente, primeiro, é de forma voluntária. Querido, é por isso que eu não estou falando aqui para você, como você vê aí na internet, na televisão. Você precisa trazer 3.000, vamos começar com 1.000. Não tem ninguém que vai doar 1.000, nós vamos fazer com 500. Não tem ninguém que vai doar 500, nós vamos fazer com 100. Não tem ninguém que vai fazer com 100. Não é leilão, é voluntariedade. Eu disponho,
Querido, deixa eu ensinar um segredo para você, e talvez seja uma chave, que vai despertar a sua atenção. Quando você sair de casa para vir para a igreja, não venha simplesmente para a igreja, porque a gente tem o hábito de vir para a igreja. Quando você for sair de casa, ore ao Senhor: papai, estou indo para a sua casa, que a palavra seja boa, que o louvor seja abençoado, e Deus, daqui até lá, diga com o que eu tenho que contribuir, com quanto eu tenho que contribuir, porque eu tenho recebido muito, do Senhor. Diga com o que eu posso e com quanto eu devo. O salmista Davi disse o seguinte: eu não quero me apresentar diante do Senhor com algo que não seja meu. Eu e você precisamos fazer essa oração. E para encerrar, e agora encerrar mesmo, avisa lá as meninas, das crianças, que nós estamos encerrando, para subir bem em silêncio. Mas por que nós devemos então contribuir, ofertar, dizimar? Porque nós seguimos o exemplo de Cristo. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. De tudo isso que eu falei para você, talvez seja meras palavras lançadas ao vento. Alguma coisa vai mexer com o seu coração, mas eu prefiro muito mais que Jesus mexa com o seu coração. Sabe por quê? Jesus se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de homem. E Ele deu o seu melhor por nós. Ele deu a sua vida. Sabe, queridos, nós achamos que temos muito, quando na verdade nós não temos nada. Nós achamos que damos muito, quando na verdade nós não damos nada. Cristo deu muito mais por você. Cristo deu salvação, vida eterna. Deus abençoa você com uma prosperidade poderosa, porque Jesus se deu, se doou por mim e por você. É o exemplo de Jesus que deve mexer o nosso coração. O exemplo de dar com alegria. Sabe, queridos, nós queremos prosperar. Nós queremos prosperar. Sabe quando nós vamos prosperar? Materialmente, espiritualmente. Sabe quando nós vamos prosperar na nossa célula? Sabe quando nós vamos prosperar no nosso trabalho? Quando nós começarmos a entendermos e aplicarmos os princípios de Deus. Sabe, queridos, não seja apenas ouvintes. Não seja apenas ouvinte, vá para a palavra, procure os princípios que estão ali e comecem a aplicar na sua vida os princípios que Deus nos mostra. Então eu e você vamos avançar e nós vamos prosperar. Porque para Deus, que é dono de tudo, do ouro e da prata, sobre a palavra dele, recursos não nos faltarão, mas eu e você precisamos entender princípios. Primeiro, a Bíblia fala para nós que, como Jesus, nós precisamos ser generosos. A Bíblia fala para nós que a maneira de contribuir não é por constrangimento, mas é com alegria. Terceiro, a Bíblia diz para nós:
fazermos tudo em amor. E terceiro, quarto, a Bíblia diz para nós, para seguirmos o exemplo de Jesus. Eu quero que você se coloque em pé. Nós vamos cantar uma música. Logo depois, eu quero trazer algumas orientações. Vai vindo para cá, Bruno. Coloca esse gasofilácio aqui. Me dá ele aqui. Queridos, você está vendo essa caixinha aqui, esse gasofilácio, meio diferente? Eu quero orientar você aqui com relação ao que nós vamos fazer nessa noite. Nós vamos levantar uma oferta. Nós vamos levantar uma oferta para a igreja em Campo Largo. Então, se você veio preparado com dinheiro no bolso, você vai colocar aqui. E aqui vai ser simbólico, né? Porque a gente sabe que hoje o negócio está no Pix. Então você vai ofertar simbolicamente. Se você for fazer o seu dízimo, coloca lá no gasofilácio, porque aí o Wilson sabe que é dízimo, tá? Os tesoureiros sabem que aquilo é dízimo. Você vai fazer uma oferta para a igreja em Campo Largo, no Pix, você vai colocar lá, oferta para IBNJ Campo Largo. Esse é o ato simbólico que nós vamos fazer. Essa oferta especial para a igreja em Campo Largo. Porque eu creio que segunda-feira nós vamos ter boas notícias de lá. Amém. E nós vamos começar a reforma. E a reforma custa 40 mil. E nós vamos reformar, porque uma igreja vai nascer. E você vai abençoar o nascimento de uma igreja. Eu falei no domingo passado que nós vamos encabeçar uma lista de ofertantes, 80 pessoas com R$500. Aí você pensa assim, pastor, mas a gente aqui conseguiria. Eu já tenho 3 amigos de fora, pastores, que vão ofertar com R$500. Já tenho 3 amigos de fora. Porque na hora que a gente assinar o contrato, nós queremos começar a reforma lá. Dízimo, se você trouxe no seu envelope, você vai colocar lá. Oferta para a igreja em Campo Largo, você vai colocar aqui. Amém? Vocês me entenderam? Se fizer o Pix, nomina, oferta para Campo Largo. Oferta IBNJ Campo Largo. Então vamos lá, Bruno. Mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos, e nação santa, que somos a igreja.
estamos de pé. E o quê? E não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. E o inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o quê? É o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. E nós cremos que o Senhor vai nos fazer prosperar, porque nós amamos o Senhor Jesus, nós amamos a igreja de Cristo, nós amamos pessoas, nós queremos ver o reino de Deus crescendo e conquistando vidas para Jesus. E eu creio em nome do Senhor Jesus, eu creio em nome do Senhor Jesus, que nos próximos meses nós vamos estar inaugurando aquela igreja, naquele lugar estratégico, para mais de 200 pessoas, e vai ser um culto tremendo e sobrenatural, porque nós estamos vendo uma igreja nascer, amém? Nós fazemos parte de uma nova história, amém? Nós somos parte de uma nova história, na Nova Jerusalém, uma igreja multiplicadora, em nome de Jesus. Estenda a sua mão em posição de receber, nós vamos orar e encerrar o nosso culto nessa noite. Deus amado, muito obrigado, Senhor, por essa série de mensagens. Louvado seja o Senhor, porque nós somos chamados para prosperar. Quando nós prosperamos, o seu reino prospera. Quando nós prosperamos e abençoamos, outros prosperam junto conosco.
Pai, em nome de Jesus, sou grato a Deus por cada dizimista na tua igreja, sou grato a Deus por cada ofertante, sou grato a Deus por aqueles que têm colocado diante do Senhor o seu coração, todos os dias declarando: eu amo o Senhor, eu amo a sua igreja, eu amo esse povo. Pai, em nome de Jesus, Deus, abra as janelas dos céus sobre os seus filhos, abra, Senhor, as janelas dos céus sobre a sua igreja, que nada nos falte, Senhor, seja no nosso lar ou seja aqui, que nada nos falte. Pai, em nome de Jesus, Deus, olha para o celeiro de cada um aqui e abençoa com as provisões do Senhor. Pai, eu quero orar pela vida do seu Mário, proprietário daquele terreno, daquele barracão. Senhor, toma a vida dele agora, onde quer que ele esteja, que o teu sangue cubra a vida dele, Pai, em nome de Jesus. E Deus querido, que aquilo que nós conversamos ali, naquele sábado pela manhã, aconteça nos próximos dias, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos terminar cantando? Enquanto a gente canta, você pode dar 50 abraços e ir para a fila do cachorro-quente e da coxinha. Pelo que